Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tommaso, Gerson Nogueira e recebendo com muita alegria o goleiro Marcão do Paysandu Esporte Clube. Marcão, obrigado pela presença e parabéns por essa performance extraordinária. 3 jogos, 3 participações exuberantes no gol do Paysandu. Obrigado por estar aqui conosco, Marcão. Obrigado, boa noite a todos. Uma semana abençoada, né? Incrível, não caiu a ficha ainda, mas graças a Deus deu tudo certo. Marcão vai estar conosco até o final do programa e você pode utilizar os nossos canais de comunicação. Participe pelo SMS, envie RBA mais sua mensagem para 72262. Participe também pelo Twitter, @Bola na Torre. A partir de agora, faça o programa conosco. Vamos conferir aqui na Supertela LG os resultados da primeira rodada da Taça Estado do Pará, o segundo turno do Campeonato Paraense. Paysandu 0, São Francisco 0, Independente 0, Parauapebas também 0, São Raimundo 3, Águia de Marabá 1, Paragominas 1, Remo 1. A classificação no grupo A1 apresenta o Remo em primeiro com 1 ponto, em segundo São Francisco também com 1 ponto, aí os critérios de desempate posicionam o Remo em primeiro, São Francisco em segundo, e o Parauapebas em terceiro também com 1 ponto. Em quarto está o Águia, que ainda não pontuou, e o Cametá ainda não estreou, o fará na próxima quarta-feira. No grupo A2, o primeiro colocado é o São Raimundo com 3 pontos, o único vitorioso até aqui no segundo turno. Paragominas é o segundo com 1 ponto, Paysandu o terceiro com 1 ponto, Independente o quarto também 1 ponto. E o Tapajós ainda não estreou, vai enfrentar o Cametá na próxima quarta-feira, é o jogo que complementa esta primeira rodada. Quarta-feira, dia 16, no Parque do Bacurau, às 8h30 da noite, Cametá e Tapajós. Aí na quinta-feira já começa a segunda rodada. Teremos São Francisco e Paragominas jogando no Barbalhão, em Santarém, a partir de 8h30 da noite. No sábado, Remo e Independente se enfrentarão no Mangueirão às 4 da tarde. Também no sábado teremos Águia e Tapajós no Zinho Oliveira a partir de 7h30 da noite. No domingo, Parauapebas e Paysandu jogarão lá no Rosenão a partir das 16 horas e encerrando a segunda rodada, São Raimundo e Cametá vão se enfrentar no Barbalhão às 18 horas do próximo domingo, dia 20 de março. Paysandu estreando no segundo turno, recebendo a equipe do São Francisco no estádio da Curuzu na tarde desse sábado, com aproximadamente 7.000 espectadores, não conseguiu vencer. Aliás, foi um jogo difícil, um jogo em que o São Francisco, inclusive, se impôs em alguns momentos da partida. E o empate em 0-0 acabou trazendo um ar de igualdade à partida. Foi assim que você viu o jogo, Gerson Nogueira? O 0-0 reflete bem o que foi a partida de ontem, ou de anteontem na Curuzu? Sábado. Olha, de sábado. Pode-se considerar que sim, porque o primeiro tempo foi mais amarrado, né? Um primeiro tempo que o Paysandu entrou até de forma surpreendente, com 3 atacantes. Não tem sido muito comum isso no campeonato. O próprio Paysandu não costuma jogar assim, mas pareceu uma experiência do Dado, e também lançando mão ali do Bruno Veiga desde o começo. E como 2 jogadores rápidos, ele, o Fabinho e o Leão do Cearense centralizado, esperava-se um Paysandu bem agressivo. Até tentou, mas o time do São Francisco se comportou muito bem, fechando bem os espaços. Time muito jovem, muito rápido também. E não se intimidou com o fato de jogar na Curuzu. E o segundo tempo, como tinha marcado bem no primeiro, o Paysandu não tinha resolvido a situação, chegado ao gol, aí o São Francisco partiu com muito mais
vontade para o ataque, criou algumas situações, pelo menos 3 delas aí o Marcão segurou, né, que eles chegaram com muito perigo, e realmente foi o time que no segundo tempo esteve mais próximo de vencer. Mas, no geral, foi uma partida bem equilibrada, muito, muito pegada e, olha aí. Então, um jogo que o empate acho que ficou, sim, de bom tamanho, é justo pela produção das equipes. Agora, do lado do Paysandu, ficou a impressão, pelo menos eu tive essa impressão, que novamente o Celcinho foi muito vigiado, muito bem vigiado. Isso tinha acontecido já contra o próprio Águia, que gerou até aquela situação, ele foi expulso. E no jogo de sábado ele novamente foi marcado muito em cima, e marcado mesmo, sem aquela de apelação, de violência. Ele teve algumas bolas, né, assim, paradas de falta, mas aí não foi tão feliz como em outras vezes. E o Paysandu, que em vários jogos tem conseguido, né, chegar ao gol ou facilitado um jogo a partir de uma cobrança do Celcinho, uma bola dessas erguida na área, desta vez isso não veio, isso não aconteceu. Aí o jogo ficou igual no primeiro e no segundo também, mas com riscos. São Francisco muito bem. Como disse o Marcão, ele disse que a ficha não caiu, nem a ficha nem o gol, né? Porque o paredão não deixou. A gente olhando assim, né, na hora do jogo você tem a sensação, fica a tensão de olhar e tal, né? E você depois vai avaliar aquela cabeçada, que a bola quica e tal. Mas a mais difícil que eu vi agora aí avaliando é o último chute, que a bola quica antes. Que vai no e ele canto consegue esquerdo, desviar ele para consegue desviar escanteio. para escanteio. Aquela da cabeçada, ela vai por cima, ele consegue tirar. Mas aqui, o chute foi embaixo e ela pegou velocidade, porque ela quicou, gramado molhado, né? Aí, essa foi a mais difícil de todas. Essa aí, ó. Olha aí, olha só. Olha lá. Ela quica Quando ela antes. quicou, meu amigo. Eu tive que antecipar Aí a bola, né? A perícia, aí vai a perícia do goleiro. Marcão, eu tenho uma história para contar aqui. Não, me lembrei. Domingo à noite, conversando com o Roger Aguilera, domingo passado, ele me disse o seguinte, que quando ele foi no ônibus pro Mangueirão domingo, a gente comentou ele isso, foi junto com o Marcão. E ele perguntou para o Marcão, você não fez uma partida pelo Paysandu, está 8 meses no Paysandu. Já tinha acontecido na tua carreira? Não, nunca tinha acontecido isso, de ficar 8 meses sem jogar, sem participar efetivamente de uma partida. E de repente você entrou no jogo, foi o herói nos pênaltis, fechou o gol contra o Águia em Marabá, foi muito bem no jogo contra o São Francisco. Que coisa, né? O Roger, depois do jogo, ele me disse, rapaz, eu fiquei pensando, será que eu antecipei? Não, mas ele falou isso aqui, eu estava lá na festa do Paysandu domingo passado e a gente comentou, ele comentou sobre isso, a gente bateu um papo sobre isso. Ele comentou sobre essa conversa com o Roger, né? É engraçado que o Roger ele sempre senta na frente, né? Com o Dado, com a comissão. E nesse dia ele sentou lá do meu lado. Tinha uma mochila lá. Tinha minha mochila, estava lá. Está liberado. Permitiu que ele sentasse do teu lado. É verdade, né? E isso também ajudou, né? Porque a gente conversou ali, ele passou confiança para mim também, falando que todo mundo confia em mim. Né? E quando tive essa oportunidade de entrar no Repar, acho que passa tudo pela cabeça, né? Tudo começou a partir daí, né? É verdade. Nesse momento agora, eu peguei a luva e já falei, é comigo agora. E quase você pega o pênalti do Eduardo Ramos no jogo. Quase. Ela passou embaixo, né? E aquela situação também que o goleiro ele tem que estar pronto para essas eventualidades, né? Um reserva foi imediato, no canto. Né? Por exemplo, aconteceu hoje lá em Paragominas que o Fernando Henrique passou mal minutos antes e foi sacado da equipe. E o Douglas teve que entrar. Eu até comento isso, há muito tempo o Remy Paysandu não tem 2 goleiros assim. Pelo que mostrou o Douglas hoje, parece ser um substituto à altura do Fernando Henrique, que é um jogador que tem uma rodagem, um jogador que tem muito mais experiência e tal. Mas Remy e Paysandu hoje estão muito bem de goleiro, né, Guilherme? Essa puxada aí do Ciro também foi muito perigosa. Aliás, o Saulo Cunha está perguntando aqui se... E o Marcão espera, isso é uma coisa interessante, espera o último minuto. Né? Em quem tu te inspirou para esse estilo, Marcão, de esperar um pouco? Dida, né? A gente comentou muito aqui, a gente nem falou no Dida, falou no Goicoechea, o goleiro da Argentina em 90. Esse aí é emblemático. Que ele esperava sempre, aquele goleiro da seleção. Eu vi muito o Dida jogar, pegar pênalti, ele é muito frio, né? E eu me espelho muito nele, nessa frieza dele, né?
E nos pênaltis eu espero E mesmo. esse aí, por que tu não saiu para canto nenhum? Ficou no meio? Pois é. A gente tinha uma informação que ele poderia bater no meio, né? E aí eu Quer tive dizer, que esperar. foi tudo muito bem trabalhado. Isso né? Esse é um outro ponto, né? A gente nota a organização que há no Paysandu, que inclui esses detalhes. Tinha gente na comissão técnica também Isso aí foi abastecendo Pablo, vocês dessas quarta-feira. informações. Claro, o Cadu, né, o nosso analista de desempenho lá, ele é um cara muito estudioso, né? Passou todos os dados do Remo, do Águia, do São Francisco, tudo para a gente estuda, né? E isso facilita para a gente no jogo, né? Esse aí foi o lance do Wellington, já no finalzinho do jogo. Era a bola do empate. Você vê que eu não caio antes também, né? A pergunta que eu ia fazer para ele é porque o Saulo Cunha, ele pergunta aqui se você sabia qual era o lado, se os jogadores tinham sido estudados para saber o lado que eles batiam, né? Então, a gente tem essa informação do jogador bater, mas só que no momento a gente tem que esperar, não adianta você sair antes porque o cara pode ver você saindo e trocar, inverter, né? Então, a gente segura essa informação até o último milésimo de segundo ali, para ver se ele vai bater naquele local. E se bater, você tem que sair forte para buscar. O futebol zoeiro está dizendo que ele está mitando no gol do Paysandu. Está virando mito. Não, e na entrevista para o Dinho, no domingo passado, na Rádio Clube, no final do jogo, e depois até isso foi reiterado aqui no Bola na Torre, o Marcão falou da coincidência do Marcão que veio, né, para o Paysandu, veio do Asa também, como ele. Né? 2002. É verdade, né? Essa coincidência foi boa, né, para mim, né? Eu vim do Asa, ele também veio do Asa. Você conhecia ele? Não conhecia ele, não. Nunca tive contato com ele. Mas desde quando eu cheguei aqui, até antes, quando eu recebi o convite, eu comecei a pesquisar também e vi essa história. Eu falei, muita coincidência, né? Então, não estou indo para lá à toa, não. Deve ter alguma coisa para o meu nome também. E o Marcão lá. ficou muito com o nome, né, cravado pela conquista da Copa dos Campeões e também por aquela final, aquela decisão com o Cruzeiro nos penais, né? Ele foi fundamental ali também. Ele acabou marcando muito a passagem dele por aquela participação na decisão por pênalti. No final da Série B de 2001, no jogo contra o Avaí, o titular do Paysandu era o Júlio César. E o Givanildo, nos vestiários... Mudou, né? Mudou. Disse, não, quem vai jogar hoje é o Marcão. E o Marcão jogou os 4-0 contra o Avaí. Foi o Marcão, o goleiro do título do Paysandu, campeão da Série B em 2001. O nome é forte, né? A responsabilidade aumenta mais ainda também. E esse aqui tem histórico no jiu-jitsu, no basquete, vai fazer fisioterapia, é goleiro. Faz logo aí Sim, Marcão, descreve logo aí a história. MMA. Como é essa história? Eu já lutei MMA. Eu gosto da modalidade. Eu pratiquei jiu-jitsu. Ainda não pratiquei aqui em Belém, porque eu não tive oportunidade de conhecer uma academia ainda que tenha, né? Eu sou estudante de fisioterapia, né? E pretendo, sim, estou montando uma clínica para mim no Espírito Santo. E tem que seguir a vida, né, cara? Porque jogador de futebol, a gente sabe que hoje você está bem, amanhã você não sabe o dia de amanhã, né? Então, tem que pensar no futuro, né? É isso mesmo. Vamos acompanhar aqui as análises feitas pelo Dado Cavalcante e pelo Walter Lima no pós-jogo do sábado na Curuzu. Nós pressionamos, nós chegamos no final do segundo tempo pressionando um pouco mais o adversário, mas nós também corremos riscos, nós também tomamos sustos, o adversário chegou também ao nosso gol. Então eu vejo um jogo difícil e encaro com naturalidade esse empate. Foi um jogo equilibrado, o primeiro tempo um jogo muito estudado, muito tático, assim, de poucas oportunidades para ambas as equipes. No segundo tempo as duas equipes se soltaram um pouco mais. Tivemos um equilíbrio ali organizacional bom, depois tivemos as profundidades, que era o que buscávamos, as profundidades, tivemos algumas oportunidades, poderia ter ganho o jogo, eles tiveram uma bola na trave também. Então, por conta disso, eu acho que o resultado foi justo, um jogo assim, de muito empenho. Entendo que tivemos um pouco mais de posse de bola, um ganho ali no meio de campo, mas foi um jogo bem equilibrado. Tem dia que a gente não consegue render tecnicamente, individualmente talvez também fomos um pouco abaixo. Nós sabemos que a gente chega para um jogo como esse, muito diferente do que o nosso adversário, do ponto de vista físico. A gente sentia um pouco mais no decorrer do jogo, mas tudo dentro do previsto, né? Mesmo com tudo isso, a gente espera sempre vencer a partida, jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente espera vencer o jogo, mas hoje não deu.
De qualquer modo, o Paysandu permanece invicto no Campeonato Paraense. Queria abraçar aqui a dona Pequenina. Ontem eu fui no aniversário da dona Pequenina. 94 anos. Queria registrar, torcedora do Paysandu. Estava lá com os seus 11 filhos, com 20 netos, com acho que 13 bisnetos. Uma festa linda. Não pode ser pequenina, até é uma grande mulher. É uma grande mulher, sem dúvida alguma. A baetetubense da Gema, parabéns à dona Pequenina. E queria abraçar também o Iago Sarraf, um garoto, torcedor do Paysandu, garotinho. Hoje, ao chegar à missa lá na Trindade, um casal me pediu para mandar um abraço para o Iago Sarraf, Nós temos torcedor do nós Paysandu. temos um telespectador ilustre hoje, que é o Iago Pikachu. Tá vendo também. o jogo. Falando em Iago, né? O Bola na Torre pela internet lá no Rio de Janeiro. Ele pediu aqui, como é que eu vou ver? Porque eu quero ver o meu amigo Marcão. Tá vendo? Tá ligado, Marcão, lá no tá Rio, vendo Marcão? só? Tá lá para depois ficar brincando com a gente. Tirando sarro. Queria abraçar também o Bruno Moura, que é o vice-presidente do São Francisco. Esteve ontem em Belém, veio para o jogo com Mas o não São ligou pra Francisco. ninguém, foi bate-volta? Foi bate-volta, Foi. bate-volta, Tá mas está perdoado. acompanhando o Bola na Torre lá em Santarém. Falar em São Francisco, Marcão, você, após o jogo, foi lá conversar com o Walter Lima, até parabenizá-lo pela forma de jogar do São Francisco, né? Verdade, né? Eu já venho acompanhando ele já desde a segunda divisão, né? Com a Desportiva. E fui parabenizar porque a equipe dele é muito forte mesmo, muito bem treinada, com a marcação muito, mas muito forte, que sai nos contra-ataques rápido, né? E Esse menino aí, né, o Balotelli, bom jogador É. também, né? Esse movimento. Garoto de ali. 19 anos. Aí só estava adiantado, mas encaçapou, né? Realmente o Valtinho, se a gente lembrar aqui o histórico do Valtinho, a própria Desportiva, aquele trabalho de montagem do elenco do Remo para o 2005, título campeão de brasileiro. 2005. E o São Raimundo também, né? Também. Teve uma passagem maravilhosa. E são jogadores novos também. Só garotada, muita garotada da Desportiva. Tem 4 ou 5 jogadores da Desportiva, os 2 laterais da Desportiva, jogadores que também André foram Lima, da né? base, foram da base do Remo. Olha, diz aqui, Enfim, é um trabalho muito interessante do a Valtinho. Thaís Cristina, Parabéns ao São Francisco. A Thaís Cristina diz que Marcão é nome de goleiro abençoado no Paysandu. Oh, que bom. Bom, o Paysandu volta a jogar contra o Parauapebas no Agora, próximo domingo, às 16 horas. Lembrando um aspecto aí, né, Hiro, que a gente nota pela reação dos torcedores. O Paysandu está muito bem no gol, né? Saiu o Emerson, entrou o Marcão, mas o ataque do Paysandu parou. O Paysandu está a 270 minutos, a 3 jogos, que só empata. Fez gol no jogo contra o Remo, mas nos outros jogos passou em branco. E é claro que sempre isso gera uma preocupação, né? O Paysandu tem vários atacantes bons, mas a gente percebe que é uma questão de ajuste, né? Acho que o Dado, até pelas experiências que está fazendo, já no jogo lá contra o Águia, ele também fez ali algumas modificações, entrou o Anderson, né? E neste jogo ele acabou usando também o Paulinho no segundo tempo. E, na verdade, tanto o Paulinho um pouco menos, viu? O Bruno Veiga muito mal no jogo, não rendeu, não é aquele jogador ainda que a gente conhece. Acho até que o Paulinho entrou bem. Paulinho, quando entrou, ele teve num nível melhor. teve num nível melhor. Mas o Bruno realmente parece que não se encontrou ainda, não sei se é questão do encaixe na equipe ou condicionamento mesmo, né? Foi um dos últimos jogadores a chegar para o grupo. Precisa de ritmo também, Ritmo, né? exato. Tem um tempo sem jogar, Porque é um jogador bom que tem muita jogador, qualidade claro. e que vai ajudar Quase 8 muito. meses também sem jogar bola. E é um jogador Verdade. que depende muito da velocidade, né? Ele é um jogador muito rápido e tem que estar muito bem para poder jogar assim. Bom, tivemos também no sábado a vitória do São Raimundo sobre o Águia, jogo realizado lá em Santarém, no Barbalhão. Vamos ver os gols da partida. São Raimundo fez 1-0 com Christian. Olha a metida de bola, Que coisa, né? o toque, olha só, rapaz. A mentira deve ter sido de Jefferson, Linha né? de passe, olha. Aí o Jefferson dominando. O Jefferson Monte Alegre, que é um dos artilheiros do campeonato, junto com o Ciro, tem 5 gols. Christian fez 1-0 e o Jefferson marcou o seu 5º gol do campeonato. Cruzamento, ele apareceu como um bole do Gerson Nogueira. A bola, Pra ali fazer. o Bernardo matou o goleiro, né? 2-0. O Águia está lá Cruzeiro, né? Esse uniforme todo, lembrando muito. Lembra mesmo. Aí o Bernardo diminuiu
já no segundo tempo, fazendo o gol único do Águia. E adivinhem quem fez o terceiro gol do São Raimundo? Ele. Ele. Bilal. É ele mesmo. É verdade. Olha aí, jogador Aquela raspadinha, egresso né? do Castanhal. Olha só golaço. o Bilal, rapaz. Com estilo, hein? Foi ele que botou lá dentro, como diria o Ronaldo Porto, hein? 3-1 para o São Raimundo, vitória importante do São Raimundo. São Raimundo e São Francisco estão encostando já no Independente. O Independente é hoje o terceiro colocado na classificação geral Porque e tem a tem a briga lá, vaga da a vaga Série da D, Série porque D. tem essa briga pela Série D. Lá embaixo estão Cametá e Tapajós, que aliás vão se enfrentar. São os dois hoje na zona de rebaixamento. Vitória importante do São Raimundo e mostrando também a força do futebol santareno. Recuperando, recompondo, porque começou bem no campeonato. Até porque foi meio decepcionante. Foi frustrante o final do primeiro turno. Ele não participou das semifinais, né? Pelo menos não chegou às semifinais. Mas parece que a disposição tanto do São Francisco como do São Raimundo é chegar. E temos aí o Tapajós estreando, né? Estreando contra o Cametá. Né? Tapajós precisa sair dessa situação muito complicada. Agora, o que chamou a atenção com o São Raimundo jogando, que tem uma torcida muito forte, muito grande em Santarém, pouco mais de 1.500 torcedores só. Será que estão no sábado à noite, talvez, né? Pô, é possível, mas também... Santarém tem muitas atrações, Guerreiro. Você sabe disso. O Everton Goiano estreando, né? Enfim. Mas acredito Agora, por muito outro mais lado, na decepção do primeiro turno. Primeiro turno, isso pesou. Aquela Mas reta final. também falar de decepção é o Águia, né? Porque o Águia vinha numa levada boa, houve a derrota lá pro Paysandu, é verdade. Mas é uma equipe que fez um bom primeiro turno, né, o Águia. De maneira geral, fez um bom primeiro turno e começa bem mal esse segundo. Se bem que também começou o segundo perdendo, né? Perdeu para o Remo aqui na estreia. É verdade. Pô, o Independente recebeu o Parauapebas, empatou sem gols com 1.200 pessoas lá no estádio Navegantão. Aliás, o Parauapebas, adversário do Paysandu, Marcão, vai jogar quarta-feira pela Copa do Brasil. Recebe o Londrina. É o único clube do Pará que estreia na Copa do Brasil no mês de março. Porque Remo, Paysandu e Independente só em abril. Mas o Peba já pega o Londrina, vai pegar o Paysandu. Apesar de jogar 2 partidas em casa, isso também quebra um pouco o trabalho. O Paysandu terá uma semana cheia com a suspensão do jogo contra o Águia na terça-feira pela Copa Verde, mas o Pebas tem 2 pedreiras, tem o Londrina e o Paysandu. É bom para o Paysandu isso? Olha, é bom porque a gente vai ter um período de descanso, né? Um período que vai recuperar os jogadores que estão lesionados, que sentiram alguma coisa nos jogos. Né? O Parauapebas tem mais ou menos 15 dias sem jogar, né? Então vai ter uma sequência boa de 2 jogos também. Mas eu creio que vai ser um jogo bom, um jogo difícil, né? Mas nosso time tem total capacidade de sair de lá com um resultado positivo. Domingo, portanto, Paysandu e Parauapebas, ou Parauapebas e Paysandu, lá no Rosenão, às 4 da tarde. Já já vamos falar de Paragominas e Remo, confronto da tarde de domingo lá no município Verde. Lá na arena do município Verde aconteceu o jogo também com público relativamente pequeno para a importância da partida. Já já a gente volta. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. A tecnologia LG que você sonha é na Yamada. Super TVs em LED e Smart TVs em todos os tamanhos. Sons e microsystems com alta qualidade de som e reprodução. Lavadoras estilo lava e seca com o melhor design e tecnologia do mercado. Além de uma ampla linha de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para todos os estilos. O LG que você quer para deixar a sua casa completa tá na Yamada. Vem pra cá! Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma voz de todo mundo quer.
Cerveja Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção! A Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis agora estão ainda mais baixos. Economize! Terça do genérico é só na Big Ben. Venha aproveitar momentos inesquecíveis no hotel mais exótico de Belém do Pará, Beira Rio Hotel. Apartamentos com ar-condicionado, TV e internet. Serviço de quarto 24 horas e uma equipe preparada para receber sua família com carinho e atenção. Piscinas e ampla área de lazer. Infraestrutura completa para eventos com diversos salões. Restaurante regional sobre o rio e passeios de barco. Beira Rio Hotel, uma janela para o rio. Reservas 4008-9000. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Pra vender e pra comprar o que você precisar, Tempo tem classificados do Diário do Pará. Tem imóveis pra alugar, pra vender ou pra comprar. Tem oportunidade de emprego se quer trabalhar. Tem negócio de todo um jeito pra você fechar. É só ligar, então vem pro Tem. Classificados do Diário do Pará. 40068000. É só você ligar, é só ligar. Então vem pro Tem. Miga, sua louca! Vamos pro Pop no Planeta Show? Lá, 5 mulheres juntas não pagam até 1 da manhã. Sábado, no Planeta Show tem Super Pop Live. E mais, nova dimensão e o novo Mauro Som. Homens não pagam, até às 23h30. Balde de cerveja a 7,99. O uísque, 149. E mesa 5, a festa toda. É sábado no Planeta Show. Super Pop Live. Nova dimensão e o novo Mauro Som. Amiga, sua louca! Vamos pro Pop! Na tarde deste domingo, em Paragominas, PFC e Remo empataram em 1-1. Vamos ver os gols da partida. Direto aqui para a Supertele LG. O gol do Paragominas no início do segundo tempo, desvio do Aleilson e o Sam completou, fazendo 1-0 para o Paragominas. Desvio do Aleilson e o Sam, em posição de impedimento, acabou fazendo o primeiro gol do jogo. E aí, Eduardo Ramos mete a bola na área, o Henrique, adiantado, também disputou a bola, o Ítalo tocou e o Léo Paraíba mandou para o fundo do barbante. O Léo não está impedido, mas o Henrique aí está, ele está voltando lá. E aí o toque do Ítalo para o Léo e a bola passou embaixo do Renan. 1-1 foi o placar do jogo. Faço a mesma pergunta para você, Gerson. O empate é a cara da partida? Olha, de certa forma, sim, porque as equipes fizeram um jogo muito forte, muita marcação, equilíbrio mesmo, mas é um jogo muito ruim tecnicamente, um jogo feio. Né? O gramado também não ajudou muito, muitas situações ali de bola quicando, dificultando. Mas o Remo, no começo, ensaiou uma marcação, que é lógico que essa marcação não pode ser mantida, né, por muito tempo, mas de marcar no campo adversário. Adiantou bem a marcação e criou boas situações. Teve o lance inicial com o Ciro, que a gente já viu, que o goleiro Renan defendeu. E depois, logo aos 6 minutos, o lance do Marco Goiano batendo de fora da área. E um gol muito bonito, por sinal. Mas aí a jogada seguiu, não foi validado o gol. E o time do Paragominas deu uma melhorada no final do primeiro tempo, mas não incomodou, não assustou. O Remo foi absoluto no primeiro. Só que no segundo, logo de cara, veio o gol do Sam, na jogada de escanteio.
Na verdade, o João Neto tinha perdido o gol, né? O Douglas apareceu bem, espalmou para escanteio. E aí veio o gol com a zaga toda e mais 2 ou 3 jogadores ali. E quem falhou no combate ao Aleilson no primeiro pau foi o jogador Marco Goiano, que estava marcando ali. E ele não conseguiu deter. Mas depois veio esse lance, que terminou em gol também, mas houve um impedimento. Na hora da cobrança ele está adiantado. A hora que a gente vê a bola checando, não dá essa impressão. Porque ele está marcado. Também foi muito rápido o lance, muito difícil. E Na hora nós até dissemos que estava legal, né? Aí depois disso o Remo entrou em desespero, né? O Remo foi todo à frente e aí aconteceu aquilo que sempre acontece em jogos do Remo. Foi o cabeceio do Potita na trave, que no segundo tempo, aí sim o Leston resolve jogar com atacantes, né? Aí o Ciro deixa de jogar isolado. Isso foi o gol que o Eduardo Ramos perdeu quase ao final. O Renan saiu muito bem. E aí o Remo entrou com o Potita de um lado e o Léo Paraíba de outro. E aí começou a criar situações, mas nada muito organizado, como esse lance, por exemplo, foi puro desespero isso. O Remo achou o gol no final, nas circunstâncias também, o gol houve um impedimento. Mas ficou essa pergunta que não quer calar, que, aliás, ela se repete em quase todo o jogo do Remo. Eu fiz depois nos comentários na clube. Por que dificultar o que é tão simples? Se o Remo melhora quando entra um atacante para jogar ao lado do Ciro e receber bolas e criar dificuldade para o adversário, isso o técnico só faz acontecer geralmente no segundo tempo. Por que não fazer isso no primeiro? Eu lembro que contra o Águia foi assim, né, na estreia do Remo. Foi assim contra o Paraopebas não, porque o Remo já entrou com todo mundo na frente, porque precisava vencer. Mas contra o São Francisco, o Remo entrou com essa postura também. 3 volantes e acabou surpreendido pelo São Francisco lá. Não conseguiu depois reverter. Contra o Paysandu também, um time bem recuado no começo, só depois se soltou. Pode ser o estilo do treinador, pode ser a maneira que ele enxerga o time, os jogadores, né? As virtudes, qualidades de cada um. Mas não tem mérito no adversário, Gerson? Não, com certeza. Acho que sim. Só que acho que o Remo complica muito e facilita também o processo de bloqueio por parte do adversário. Porque ele tem uma qualidade que acaba não usando ele quando não ele usa. pode usar. Ele tem um atacante precioso como o Ciro, que a gente vê quando pega a bola, é um jogador que produz muito. Que foi muito elogiado pelo Dado aqui, quando chega aqui, né? Mas acontece que o Ciro fica muito isolado no jogo. Hoje, no começo mesmo, na fase final do primeiro tempo, já era visível isso. Ele quase não aparecia para o jogo, porque a bola dificilmente chegava lá. O Remo tinha muitos jogadores ali no meio, Michel, Yuri e Alisson, né? E mesmo assim perdia rebotes em frente à área. A questão toda aí é de custo-benefício. Você tem 3 volantes, você não consegue marcar bem, né? E também não consegue chegar na frente porque não tem mais um atacante, porque tem um volante ali ocupando o lugar dele. É verdade, tem muitos volantes, mas não tem direção. Marcão, se você olhar no geral assim, o Campeonato Paraense, como é que você avaliaria a competição, os times? Você vê um nível interessante na competição? Olha, o nível técnico, às vezes, é um pouco baixo, né? Mas em questão de campo ruins, né? Muito encharcado, chove muito, e isso iguala, né? Você não tem mais qualidade técnica, você tem que jogar no chutão, na força, né? E eu acho que o Campeonato Paraense tem tudo para crescer mais também, né? E vocês da imprensa podem contribuir muito para isso também, né? Mas o meu ver assim é um campeonato bom. Agora, quando você fala em qualidade técnica, o período também não ajuda, né? Que é muita chuva, né? É isso mesmo, pesa muito, né? Você não tem como ter um jogador técnico num campo encharcado, num campo pesado. Você vê quando o campo está muito pesado, o Celcinho, ele às vezes ele não consegue jogar. Entendeu? Porque o grama alta, técnico ele não consegue. Não consegue. Você prioriza mais a força, né? Como ontem no jogo nosso, os jogadores mais fortes do São Francisco lá. E prejudicou muito nossa equipe, porque nossa equipe é um pouco mais leve, né? Um pouco mais solta, que toca bem a bola. Né? E nesse campo, nesse período chuvoso, assim, é muito ruim. Tem uma colocação legal aqui do Marcos Henrique. Guerreirão, estou ligado aqui no Bola na Torre, prestigiando o Neuer 2, Marcão. Tá cheio de moral, Marcão. Aí o Zoeira vem com essa aqui. Diz que o Marcão parece o pistoleiro
do Esquadrão Suicida. Aí botou a foto do Will Smith aqui, barbudo. Tem que meter, o negócio é meter menos atacante, né? Não tem jeito. Não vai, Eu pode respeito. vir, né? Tem Vem que, que eu tô aqui, né? Tem que meter medo. Queria abraçar aqui o Carlos, o Bingo. Ele é taxista lá da Coperdoca, lá da Terra Firme, torcedor do Remo. Estava preocupado com o jogo em Paragominas e tinha razão. Ele estava apreensivo. Esse jogo está encardido. Né? O Fábio Nascimento está dizendo que ele acha injusta a cornetagem contra o Leston, porque em 2 jogos fora foi um empate e uma derrota. O Gerson levantou aí uma situação, falando do Paysandu. O Paysandu está 3 jogos empatando, o Remo é a mesma também. situação, eu ia falar agora. O Remo, eles normalmente, os gêmeos, né, andam assim, né? Eles andam muito juntos, né? Os 2 ganharam na Copa Verde, mas no Paraense são 3 empates. 3 empates. E uma situação muito parecida, né? Com apenas... O Remo não, o Remo fez 2 gols, o Paysandu fez só 1 desses 3 empates. Mas eles estão a 270 minutos sem vencer, no Parazão. Você falou no bingo aqui, eu lembrei da Isabela Rodrigues, lá da Terra Firme também. Que só com detalhe, né, Guerreiro? Tá lá, a gente compara os 2 aí, né, no Parazão, aí até mesmo para essa coisa de Remo e Paysandu sempre estarem ali, um perseguindo o outro. Só que há uma diferença. O Paysandu já está com boi na sombra. O Paysandu já está na final do Parazão. Já está com meio caminho andado. O Remo sábado. O Remo tem 5 decisões, aliás, só tem mais 4. O Remo vai jogar com o Independente sábado. Aliás, falando de Copa Verde logo, todo mundo já sabe que o jogo entre Paysandu e Águia, que estava marcado para terça-feira, não ocorrerá. Ele foi suspenso como um julgamento. Seria terça o jogo. O jogo seria terça, né? Paysandu e Águia, terça-feira. Não, falei terça. Falou terça. Falei terça. Então o jogo seria terça, ele foi suspenso, porque na quarta-feira haverá o julgamento, a partir de 16h30, na 3ª Comissão Disciplinar do STJD, sobre a possível irregularidade do Léo Rosa, que atuou pelo Águia no jogo contra o Fache, dia 6 de fevereiro. O Léo Rosa havia jogado pelo Independente e tinha sido expulso no último jogo da Copa do Brasil do ano passado pelo Independente contra o Goiás. Foi julgado, punido com o jogo e teria que cumprir a suspensão na primeira partida de uma competição nacional que viesse a participar. E por isso ele será julgado. Aliás, não só ele, o Genos também terá o jogador Thiago julgado. Também o jogo da volta entre Rio Branco e Genos foi suspenso. E a irregularidade do Bruno Henrique, o jogador do Náutico que fez o gol contra o Remo na vitória do Remo por 3-1, não estava no bid. O Remo vai apresentar uma denúncia, vai oferecer denúncia amanhã ao STJD e, se acatado, possivelmente o jogo do Remo também contra o Náutico deve ser suspenso até o julgamento. Agora, eu me lembro Belém quarta-feira. Eu me lembro que o Adilson ficou acompanhando, né, durante a semana toda, antes do jogo acontecer, que os jogadores do Náutico estavam fazendo pré-temporada lá em Betim, né? Mas que não tinham sido regularizados até 4 dias antes da estreia. Eles foram regularizados na quarta-feira. 16 jogadores até quarta-feira foram regularizados, na véspera. Alguns foram já na quinta, mas esses não poderiam jogar. Então o Bruno Henrique é um Possivelmente essa é a situação. Aliás, né, Guerreiro, isso expõe, né, e passa uma ideia realmente de muito desleixo, né, no geral, uma competição como a Copa Verde, porque deveria haver um cuidado maior das equipes. Isso conspira... Cuidado que o Paysandu teve com relação ao Rafael Luz, que havia sido expulso no jogo contra o Remo na final da Copa Verde do ano passado pelo Cuiabá, e o Paysandu consultou o departamento de competições da CBF e recebeu o ok, jogador liberado. Por quê? Porque ele foi julgado pelo STJD, mas foi apenas advertido, não teria que cumprir mais um jogo. A suspensão. Né? Muito bem. Esta denúncia para o STJD é do Departamento de Competições da CBF, não é de nenhum clube. Foi o próprio Departamento de Competições da CBF que denunciou a Águia e Genos. E por isso, o doutor Caio, que é o presidente do STJD, concedeu a liminar de não homologação dos jogos de ida, da suspensão dos jogos da volta, porque, segundo ele mesmo defendeu no seu despacho lá, se o clube for punido, ele será eliminado da competição.
Então, o Águia, se for punido, será eliminado, o Gênesis, se for punido, será eliminado. E por isso que, se o Remo fizer a denúncia, que aí já não é... E se o STJD acatar, a providência deve ser a mesma, a suspensão do jogo até o julgamento. Tanto que o Remo só bota ingresso para vender na terça, né? Porque não sabe se... Imagina só, né? Olha a situação da Copa Verde. Começando muito mal. Tá preto. Tá perdendo o brilho, né? Tá descolorindo. Tá descolorindo. Competição que a gente vê aí é um esforço muito grande do canal, né, que detém os direitos. Um esforço, inclusive, para contar com os clubes que sustentam a competição, que é a dupla Repar, que, na verdade, são os dois realmente que interessam a eles, tanto que houve toda aquela movimentação para que o Paysandu participasse. E não tenho dúvida que ano que vem, se o Remo não estiver, vai haver outra movimentação também. Mas esses jogos, esse problema de irregularidades, isso pega muito mal junto ao torcedor, né? Isso é muito exagerado. Tira a credibilidade, isso repercute muito mal. O elenco do Paysandu não reclamou muito, né, Marcão? Não. A gente agradeceu, né? Porque já ia jogar terça-feira, 19h30. Jogar 3 jogos em menos de 10 dias, mais ou menos, é muito puxado. Desgaste, né? Ainda teve viagem, né? Ainda tem viagem, né? Tem viagem ainda e às vezes o torcedor não entende isso, né? E essa logística, por exemplo, que reclamou o Remo, principalmente do jogo na volta de Boa Vista... E com vários jogadores também sentindo. O Fernando Henrique, inclusive, não jogou depois por do jogo. Depois do jogo houve muita... Isso a gente acabou não comentando, né? Até porque eles se queixaram muito disso. O desgaste, né? E o Paysandu vai a Paraopebas, quer dizer, tem... Falar nisso, quem vai jogar em Paraopebas, hein, Marcão? Você ou o Emerson? A posição é do Emerson. Ele é o titular da posição, né? Eu estou suprindo aí a ausência dele. Tive essa oportunidade de jogar esses 3 jogos, né? Mas aí, agora, ele volta com tudo. Dá uma ligada pro Dado aí, pergunta pra ele. O Dado tá ligado hoje, porque o treino é só à tarde. Hoje, com certeza, ele tá hoje ele tá ligado. Vamos ouvir aqui, vamos acompanhar, falar em Dado, em treinador, vamos ouvir aqui o Leston Júnior analisando o que foi o jogo. Samuel Cândido também, falando da partida de domingo. Um jogo que a gente sabia que teria dificuldade, principalmente em função do desgaste, né? Que nós tivemos na quinta-feira, a viagem, enfim. Nós sabíamos que nós poderíamos sofrer um pouco na parte final do jogo. Mas os atletas se superaram, né? Assim, tem muita gente ali se sentindo mal, com mal-estar, porque nós fizemos um jogo onde nós tivemos no primeiro tempo a oportunidade de definir o placar, né? Tivemos 4 grandes chances que poderíamos ter saído na frente. E quando você toma o gol no segundo tempo, né? Na única bola do adversário que vai no gol até o momento, aumenta o seu desgaste, porque aí tu tem que correr atrás, né? Então os atletas se entregaram até o final, criamos mais no segundo tempo, né? Eu disse para eles ali no intervalo que nós produzimos o suficiente para ganhar. Infelizmente, nós hoje não fomos competentes no arremate final, na finalização, e por isso a gente vai embora lamentando esses 2 pontos que para a gente seria importante, principalmente para premiar os atletas que se entregaram muito em 90 minutos. Desperdiçamos 2 pontos, porque nós realmente estávamos bem no jogo, mas o Remo no primeiro tempo, por vacilos nossos, criou umas 2 chances, e nós também tivemos uma ou 2 chances também no primeiro tempo, no segundo fizemos um gol, fizemos o outro e foi mal anulado. Mas isso mostra que é o caminho certo, porque o clube do Remo tem condições de tirar ponto de outros adversários também. Mas nós desperdiçamos 2 pontos dentro de casa, né? E agora nós vamos sair já diante do São Francisco, que vem do empate também, diante do Paysandu fora de casa. E primeiro pensar em descansar o grupo, ver quem está inteiro, para montar o planejamento já para a viagem para o jogo de quinta-feira diante do São Francisco. É isso aí. O Remo voltando para Belém agora, ficando nessa expectativa, mas tem o jogo com o Independente no sábado. Vocês querem rever o lance do Marco Goiano? Que é outra bimbarra, né, meu irmão? Porque ficou, né? Até na hora a gente ficou na dúvida. E eu acho que é normal, porque foi muito rápido. No primeiro momento eu achei que a bola não tinha entrado. Aí, na segunda vez é que eu fui ver que a bola tinha batido dentro. Porque é muito... Agora, é o lance do Bandeira, né? Não é do árbitro. É do assistente. Aliás, todos os 2 lances polêmicos do jogo, que acabaram redundando em gol, que é o gol do... Na verdade, são 4 lances polêmicos, eu consideraria. A bola do Marco Goiano,
Os dois gols do Independente e o gol do Remo. Não, Do do Paragominas. Eu acho que a arbitragem acabou errando em 3 e acertando naquela anulação do segundo gol do... Mas viu, Samuel, contestando exatamente. que foi legal aquele gol. E até porque ele estava ali na beira do campo é muito difícil, né? Ele não tinha aquela visão de lá. Mas vamos, se a gente puder ver de novo aí os lances, né? Pelo menos esse do Marco Goiano para caracterizar bem, porque para muitos a bola entrou e eu me coloco também nesta condição. Acho que a bola entrou, sim. Não, ela entrou, né? Outros acham que ela ainda teria ali uma nesga da bola na linha. Olha aí o né? lance. Mas enfim. Acho que não é esse, não. Vamos ver se é essa jogada. Não, esse é o lance do Ciro. Não, esse é o... Eu acho que está voltando os lances, né? Também não. Também não. É o segundo tempo. Já é o segundo tempo. Daqui a pouco a gente vê, então, esse lance do esse aí foi a defesa do Douglas. O lance foi logo no começo. Foi logo depois daquele lance que o Ciro perdeu. Perdeu o gol. O Ciro perdeu aquela oportunidade, teve uma falha da zaga. O Ciro perdeu essa chance aos 4 e o lance do Marco Goiano foi aos 6. Foi logo na sequência, exatamente aos 6 minutos. Voltando a falar de Copa Verde, a situação é a seguinte: muita gente já comenta extraoficialmente que já há datas para um possível confronto entre Paysandu e Fast Clube. 28 e 31. 28, que é uma segunda-feira, 28 de março, e 31, que é uma quinta-feira. Acontece que, por tudo que eu li aqui no despacho aí do presidente do STJD, ele fala na não homologação. Interessante, a punição é porque ele atuou de forma irregular contra o Fast, mas a não homologação é do jogo Paysandu e Águia, ou Águia e Paysandu. Porque já como se eles não considerassem a possibilidade do Fast retornar à competição. E já prospectando aí possivelmente um Paysandu e Rio Branco, que seria o confronto da próxima fase. Vamos ter que aguardar os próximos acontecimentos para ver essa situação. No caso do Remo, o Remo vai esperar o vencedor de Nacional e Santos. A tendência é que seja o Nacional, e aí teríamos um Remo e Nacional, que também é tudo que o Esporte Interativo quer. Mas o Santos ganhou lá, né? 3-3. Foi 3-3. 3-3, exatamente. O Nacional joga por empate. Aí o Nacional joga em casa, já entra com 0-0. 2-2 ainda dá, Nacional. E a tendência é que tenhamos mesmo um Remo Nacional como no ano e um passado, Paysandu né? e Rio Branco com essa situação Aliás, do Águia. Né? Remo e Nacional, em todas as competições, se enfrentaram, né? Em todas as edições. É verdade. Falar em Águia, eu queria agradecer ao meu amigo Pedrinho Corrêa. Aliás, estive em Marabá. Passamos 2 dias lá. Muito peixe. Muito tucunaré. Mas, além disso, um carinho enorme do povo marabaense. Eu queria aqui agradecer, em nome de todo o Grupo RBA, de toda a equipe do Bola na Torre, da Rádio Clube. Impressionante o carinho. A todos aqueles que nos abraçaram, o nosso muito obrigado. E eu pude acompanhar também. Olha o lance. Tá aí, esse aqui é o lance, olha aí. Pronto. Nossa. Chute do Marco Goiano. Dar uma parada aí, dar uma frisada, né? Esse é o lance. Aí, agora sim, o lance do Marco Goiano. Vai, só dá para ver melhor assim, câmera ali. Olha aí. Ela pegou na forquilha lá em cima. Ela pegou... Ela bate dentro e sai. É um lance muito difícil. Muito difícil. Realmente um lance mesmo difícil. Mesmo pro Bandeira ali, dali. Olha aí agora. É muito difícil, é muito rápido. Realmente... Agora ia ser um golaço, né? Aqui para nós. Hein? A dele que a bola bateu e saiu. Mas foi uma traulitada. Foi uma lambada de fora da área do Marco Goiano. Aí só com chip na bola. Né? Só com chip. Que, aliás, a CBF está, né, aí a partir de 2017 vai rolar. Vai rolar. Bom, então, aí já mostramos a imagem. Então, eu estive para conhecer um projeto social do Águia com garotos de 9 a 17 anos. Existem 4 polos na periferia. Aliás, o Águia desenvolvendo um trabalho que faltava ao Águia, porque o Águia não tem divisão de base. Exatamente. Então, tem esse aspecto da formação do atleta, mas, acima de tudo, a formação do cidadão. Do homem de bem. Porque é preciso que ele seja regularmente matriculado, o garoto seja regularmente matriculado em uma escola e que tenha boas notas para participar do projeto. E eu acompanhei esse projeto... e nós temos aqui uma matéria especial para mostrar o projeto social do Águia. O Águia tem um projeto exclusivo voltado para as crianças de Marabá de 11 a 17 anos. O programa tem como objetivo, primeiramente, incentivar a garotada a se manter na escola.
depois tirar boas notas para em seguida ser avaliado como um futuro atleta. Nós estamos economizando na equipe profissional, nos recursos que nossos patrocinadores dirigem a equipe profissional. E lógico que com o consentimento deles, eles acham inclusive que é realmente muito importante esse projeto e destinando parte desse recurso para esse projeto. Mas se nós tivéssemos uma condição maior, a gente ia buscar mais bairros da periferia, mais bairros onde tem problemas de vulnerabilidade para essas crianças, para a gente poder ajudar. Com 4 polos espalhados pela cidade de Marabá, o projeto Formando Cidadãos pelo Futebol conta com quase 500 integrantes. Os pais agradecem, pois se trata de uma alternativa para ajudar na educação das famílias. O horário que ele não tiver na escola, vir jogar bola, é mais incentivação, né, para a criança. Um projeto como esse deveria ser de exemplo para todo o Brasil, para esse nosso país aí, que a gente vive numa sociedade um pouco cruel, né? E o Águia fez com que a sociedade de Marabá, né, principalmente a juventude, se sentisse seguro nesse ponto. O projeto social conta com pedagogo, assistente social, professores de educação física e monitores. O grupo RBA incentiva esse projeto. Guilherme Guerreiro conheceu de perto a implantação e as instalações do programa. Vejo com muita alegria e percebo a empolgação, a sensibilidade da diretoria do Águia e da própria RBA envolvida no projeto com essa divulgação, porque aqui o Águia vai formar jogadores, mas acima de tudo vai formar pessoas de bem. Aqui é uma sementinha que a escola do Águia está plantando e que no futuro os pais vão verificar e vão aplaudir quantas crianças nós conseguimos tirar da rua, tirar das drogas e tornar homens melhores, caráter melhor, profissional melhores. Aqui, quem tira boas notas é premiado e permanece no projeto. Estou me focando nesse estudo. Meu sonho é ser jogador, né? Costumava ficar nas ruas aí, no momento em que não tinha nada para fazer? Eu era. Ficava na rua só atentando, tocando campanha dos vizinhos aí. Ficava tocando campainha do vizinho. Estava tentando, olha, tá vendo só? Muito legal, fiquei muito feliz de acompanhar o projeto. Aliás, vamos sortear uma camisa do Águia que o Pedrinho Corrêa nos presenteou. Vamos sortear hoje no final do programa. Um belo material, né? Sem dúvida. Também a torcida do Águia pelo Zap fazendo um ano hoje, comemorando lá em Marabá. Está mostrando a camisa. Tá aí a camisa do Águia que vai ser sorteada hoje no final do programa. Parece muito que é meio bom. do Chelsea. Parabéns ao Ferreirinha, ao Galvão, a toda a diretoria do Águia, montando uma estrutura de futuro para o Águia de Marabá Futebol Clube. Vamos para o intervalo, já já a gente volta para mostrar a capa do Super Bola desta segunda-feira. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. A tecnologia LG que você sonha é na Yamada. Super TVs em LED e Smart TVs em todos os tamanhos. Sons e microsystems com alta qualidade de som e reprodução. Lavadoras estilo lava e seca com o melhor design e tecnologia do mercado. Além de uma ampla linha de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para todos os estilos. O LG que você quer para deixar a sua casa completa tá na Yamada. Vem pra cá! Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma Gold todo mundo quer. Tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho
e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. Tudo o que você precisa para a sua moto está aqui. JS Motopeças, no coração do Jurunas, bem em frente à Florentina. Aqui você encontra capacetes de todos os tipos e modelos, pneus, acessórios, kits de transmissão, capas de chuva, óleos, lubrificantes, baterias, peças de todos os tipos e muito mais. Parcelamos em até 4 vezes sem juros. JS Motopeças, Fernando Guilhom 608, bem em frente à Florentina, no Jurunas. Fone 3271-5213. Que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra. Vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Faz esse favor pra gente? Fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, fica zero! Ministério da Educação, Governo Federal. Ofertão Nazaré, preços imbatíveis. Espaguete de sêmola Ambra, 1,79. Arroz branco acostumado quilo, 2,28. Frango congelado Amazônia quilo, 4,69. Ofertão assim, só no Nazaré. É hora da capa do Super Bola desta segunda-feira. Vamos conferir como é que vem o Super Bola desta segunda. Equilíbrio. É isso mesmo. Paysandu e São Francisco, Paragominas e Remo, tudo no empate. Aí tem Verdão mantém escrita a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo e o empate do Fluminense no último minuto. Esse detalhe podia ter sido suprimido. Né? Acho que o amigo lá da redação não foi orientado. É um rubro-negro chateado. Mas muito legal as duas fotos aí, identificando bem a disputa do jogo Paysandu e São Francisco e também de Paragominas e Remo, os dois empatando na primeira rodada da Taça Estado do Pará. Belo gol. Belo gol do Robinho. Aliás, como gol do Ganso pelo São Paulo na Libertadores contra o River Plate, um belo gol do Paraense. O Ganso jogando com uma raça argentina, né? Como não se via há muito tempo, ligado no jogo. Ligado na tomada. Vamos abrir a agenda social. Quem começa? Marcão, Gesso, quem é que Não, tem a eu vou agenda fazer o social seguinte, aí? vou passar o kit do Troféu Camisa 3 hoje pro Marcão também, mais um presente. Marcão vai ganhar. Opa! Kit. Como é o nome Aí, da esposa, Trigolino. Kathleen. Kathleen? Tá também Tá aqui, está visitando o a quem nós agradecemos a veio sessão do Marcão tamanha madrugada. Veio vigiando o paredão. E aí o kit de Trigolino também, Marcão, para você. Biscoito a semana toda. Pronto, semana inteira para você, meu amigo. 2 semanas de biscoito para você. E os ganhadores, Guilherme? Peraí, tem a agenda social do Gerson Nogueira. Marcão, não tem agenda? Tem agenda, Marcão? Algum abraço para alguém? Pode aproveitar. Só queria aproveitar a oportunidade, né, para agradecer o carinho do torcedor, né, que está tendo comigo e onde eu saio, o reconhecimento do trabalho, isso é importante, né. Uma pessoa especial também, que é o Diego Gonçalves, que foi através dele que eu vim para cá, né, para o Paysandu, junto com o Jorgeira, que foi o preparador de goleiro também, que me indicou. Né, então, são essas pessoas que foi lá de trás, né, que até hoje está comigo também, que sempre me apoia, né, e o carinho do torcedor também. Né. Legal, Marcão. Gerson Nogueira, seu registro. Deixa eu abraçar a Jéssica De Tomaso, que está acompanhando o programa. Quase também. que... Aniversariante da semana. Ah, sim, rapaz, 18 aninhos. Outro aniversariante da semana, Benedita. minha mãe Benedita, em Baião. Não posso deixar de mandar esse abraço a ela, até porque não estava lá para participar, né, da festança. Mas daqui de longe,
né? Todas as vibrações positivas aí, 81 anos. Que beleza, Gerson. Jovem, nos seus 81 anos, Sem dúvida. jovem de ideias, ao lado do meu pai, que tem 84. Que beleza. Então, e só complementando, nós tivemos um outro telespectador também ilustre hoje, além do Pikachu, né? Que está longe. No caso de São Paulo, o nosso Ronaldo Passarinho, grande benemérito do Remo, que está se recuperando de uma angioplastia e implantou também stents, mas está se recuperando muito bem. Já acompanhou pela internet hoje na Rádio Clube o jogo do Remo, agoniado, e estava vendo certamente agora o nosso Bola na Tua. Um outro Legal. torcedor ilustre, que estava longe, mas já está perto, já chegou, nosso querido Alberto Amaral, viu? Já Tá está na área. certo. Samidal também estava O longe, grande mas já Sami chegou. também chegou. Já foi até comer tapioquinha com queijo hoje, Que está beleza. tranquilo. Vamos lá, Tomazão, agora. Vamos lá, o kit troféu camisa 13 vai para o Matheus Moraes, @Denival Mateus, Aí, o é o kit ganhador do do kit troféu troféu camisa camisa 13. O kit Trigolino hoje vai para o Luiz Carlos Carvalho, tá? Nosso telespectador pelo Twitter. E pelo SMS, a camisa do Águia vai para o bairro da Pratinha 2. Grande César. Vai levar essa. Aliás, a galera estava doida pela camisa aqui. O final do telefone dele é 9763. Legal, obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Pra Marcão, nós. muito obrigado, amigo. Obrigado, muito vocês. sucesso para você, viu? Muito obrigado, Você agradeço merece. a presença aí também. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben.